Bom, pessoal, viemos apresentar o nosso webinário sobre o inventário do irremediável, do escritor Caio Fernando Abreu. Caio Fernando Abreu foi um escritor e jornalista brasileiro, considerado um dos maiores contistas do país. Dono de uma obra atemporal, Caio foi agraciado 3 vezes pelo Prêmio Jabuti de Literatura, o mais importante prêmio literário do Brasil. Aluno de Océlio Bandeira da Silva Filho. Caio Fernando Loureiro de Abreu nasceu em Santiago do Boqueirão, no Rio Grande do Sul, dia 12 de setembro de 1948. Desde pequeno, já apresentava uma inclinação para a literatura. Foi morar em Porto Alegre com sua família em 1963. Já na adolescência, escrevia textos e, em 1966, publicou seu conto, O Príncipe Sapo, na revista Cláudia. Com apenas 18 anos, escreveu seu primeiro romance, Limite Branco. Mais tarde, ingressou nos cursos de Letras e Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não chegou a concluir, pois foi trabalhar como jornalista. Em 1968, foi morar em Campinas, interior de São Paulo, com a escritora Hilda Hilst, 1930 até 2004. Uma vez que estava sendo perseguido pela ditadura militar. Lá trabalhou como jornalista também, mas nunca deixou a literatura de lado, sua grande vocação. De volta a Porto Alegre, foi trabalhar como jornalista no periódico Zero Hora. Pouco depois, em 1973, Caio foi viajar pela Europa como mochileiro. Adepto da contracultura, ele viveu em diversos países: Espanha, Holanda, Inglaterra, Suécia e França. No ano seguinte, retornou ao Brasil. Em 1982, Caio publicou uma de suas obras mais emblemáticas, Morangos Mofados. Em 1984, Caio foi agraciado pelo Prêmio Jabuti na categoria Contos, Crônicas e Novelas com o livro O Triângulo das Águas. Em 1989, também recebeu o Prêmio Jabuti, na mesma categoria por sua obra Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Por fim, em 1996, ele recebeu o mesmo prêmio pela obra Ovelhas Negras. Caio descobriu que estava com o vírus do HIV. Em 1994, declarou publicamente ser portador do vírus no jornal O Estado de São Paulo, onde era colunista. Faleceu aos 47 anos, em Porto Alegre, no dia 25 de fevereiro de 1996, vítima de complicações do HIV. Sua obra esteve inspirada nos escritores Hilda Hilst, Clarice Lispector, Gabriel Garcia Marques e Júlio Cortázar, por meio de uma linguagem simples, coloquial, fluida, transgressoras e temas não convencionais. Caio rompeu com os padrões literários. Foi autor de diversas obras, contos, crônicas, romances, novelas, poemas, literatura infantil, peças teatrais, cartas, críticas literárias e etc., sendo as principais Limite Branco, 1970, Inventário do Irremediável, 1970, Ovelhas Negras, 1974, O Ovo Apunhalado, 1975, Pedras de Calcutá, 1977, Morangos Mofados, 1982, Triângulo das Águas, 1983, Pequenas Epifanias, 1986, As Frangas, 1988, Mel e Girassóis, 1988, A Maldição do Vale Negro, 1988, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, 1988, Onde Andará Dulce Veiga, 1990. Caio Fernando de Abreu, Inventário do Irremediável, Porto Alegre, Movimento 1970. Meu nome é Jair Isabelle e eu vou falar o enredo. Oi, meu nome é Manuela e eu também vou falar sobre o enredo. Da morte, fatos iniciais. A poesia da morte fala sobre o sujeito descansar depois de sua morte, pois os outros não se importam, a não ser que aconteça com eles.
Suspense e complicação. O fato de que poucos iriam sentir a perda dele. Conflito, a morte. Clímax, a morte de alguém é pouco a pouco superada pelos outros. Quando não são de coisas nossas, quando são do que acontece aos outros, sobretudo a morte, porque é a coisa depois da qual nada acontece aos outros. Desfecho, depois da morte, mais nada pode acontecer. Os cavalos de Napoleão. Fatos iniciais. Napoleão era um advogado que sofreu muitos processos judiciais e estava de férias com a sua esposa. Em meio ao seu delírio, começou a ver cavalos nas nuvens. Cavalos brancos que lhe chamaram a atenção. Suspense. A forma como os cavalos o trataram 2 dias sem vê-los. Napoleão olhou ansioso para os cavalos, que não fizeram nenhum gesto de aprovação ou ternura. Complicação. Os cavalos brancos que apareciam para Napoleão em todo momento, fazendo com que fosse taxado como um louco psicótico. Conflito. Os cavalos brancos que começaram a atormentar sua vida. Clímax. A frustração de Napoleão depois de ver a mudança dos cavalos. Napoleão obsessivo. Mas vocês repararam na atitude deles? Repararam mesmo? Desfecho. Após as alucinações de Napoleão com os cavalos brancos, veio a notícia de sua suposta morte, causada por uma parada cardíaca provocada por inanição. Em seu enterro, o homem dá um sorriso amarelado. No entanto, ninguém notou, já que o seu caixão estava fechado. Dias depois, é ouvido dizer que havia um estranho, nu em pelos, cabelos ao vento, galopando em direção ao crepúsculo, montado em amáveis cavalos brancos, naturalmente. A quem interessa a poça. Fatos iniciais. A narrativa começa com um indivíduo escrevendo uma carta para o destinatário. Ao longo da carta, ele começa a ter uma crise existencial, relatando as suas dores e frustrações, e logo em seguida começa a expor o amor que ele sente pela pessoa da carta. Suspense. O leitor não sabe ao certo para quem o autor escreve a carta. Complicação. Eu não tenho culpa. Não fui eu quem fez as coisas ficarem assim desse jeito, que não entendo, que não entenderia nunca. Você também não tem culpa. Vou chamá-lo de você, porque ninguém nunca ficará sabendo. Conflito. Os problemas sociais que ele tem, as frustrações que o atormentam, o seu amor perdido, seu desejo de mudar, mas ao mesmo tempo ele enxerga isso e acredita que não vale a pena tentar. Clímax. Não tenho culpa. Durante todo o conto, o autor tenta descrever seus sentimentos para alguém e diz que não é culpa dele sentir o que sente. Desfecho. Em meio a desabafos, dúvidas, amarguras e angústias, decidiu cortar os pulsos, suicidando-se. Corujas. Fatos iniciais. Um homem descrevendo a chegada de um casal de corujas em sua família. Na narrativa, ele desabafa em tom pesaroso, expondo a maneira que elas eram usadas para caçar os insetos dentro de sua casa. Assim ele mostra a crueldade e a falta de empatia que ele e sua família tiveram em tratar as corujas de uma forma tão oportunista e maldosa. Suspense. O observar das corujas que trazia medo. Complicação, conflito. A greve de fome que as corujas decidiram fazer, já que elas não queriam nenhum outro tipo de alimento a não ser as baratas. Clímax. O cortar das asas das corujas para poder dominá-las. Desfecho. A morte das corujas. Apeiron. Fatos iniciais. A surpresa que ele tem ao se olhar no espelho pela primeira vez. Ele fica intrigado e confuso quando se viu naquele pedaço de vidro. Suspense. As lembranças sobre como ele era quando estava vivo e como ele se sente depois de morto. Complicação. A despedida da vida, que se torna algo antigo, e o surgimento da morte, que se torna algo novo. Conflito.
as percepções que ele tem sobre a sua imagem, porque em um momento tudo parecia velho e depois novo. Clímax. O padre fechava rapidamente a tampa do caixão e em breve viriam os vermes, descrição do fim da vida. Desfecho. O padre o enterrando. O ovo. Fatos iniciais. A narrativa se inicia com um homem escrevendo uma carta ou até mesmo um livro. Ele começa a pensar a maneira que ele devia contar sua história. Nada interessante, segundo ele. Logo, ele começa a descrever um pouco da sua vida e de como ela é. Suspense. O motivo que a mãe dele o bateu depois dele ter dito que viu a parede branca no horizonte e o fato que todos temiam quando ele falava da parede. Complicação. O ódio que ele tinha dos soldados da brigada por ter sido trocado por sua namorada pelo soldado. Conflito. A parede branca que ele via do alto da montanha. Mesmo que todos vissem a parede branca, ninguém comentava sobre, e quem comentasse era preso e julgado pelos cidadãos. Clímax. Os adultos sim, todos sabiam, mas dissimulavam tão bem que nunca nenhum de nós teve qualquer espécie de dúvida. Essa parte relata a inocência do personagem sobre a realidade da vida. Desfecho. O homem descobre que a parede branca é um ovo, que com o passar do tempo ele vai diminuindo até esmagar todas as pessoas de lá. O mar mais longe que eu vejo. Fatos iniciais. Tudo começa com o indivíduo contando sobre sua vida após se perder no mar e suas dúvidas constantes de quem ele era e se era homem ou mulher. Ele não sabia a sua idade e nem quanto tempo tinha se passado, mas sentia muita saudade da sua vida de antes e das pessoas, até porque ele estava sozinho naquele lugar. Suspense. O leitor fica curioso sobre o motivo e como ele foi parar na ilha. Mais longe ainda tinha gente. A gente que me trouxe para cá. Só não lembro mais por quê. Complicação. A perca da noção do tempo. Conflito. As pessoas que o levaram para o local. Clímax. Mostram uma grande frustração em relação ao seu salvamento. Ele está desesperado para ser encontrado e isso causa um estresse no personagem. Esta coisa horrível de não ter ninguém para ouvir meu grito. Esta coisa terrível de estar nesta ilha desde não sei quando. Desfecho. Ninguém aparece para salvá-lo, fazendo com que ele continue preso naquele mar angustiante e solitário. Da solidão. Fatos iniciais. Uma pessoa narrando o seu cotidiano monótono, procurando amores, lembrança de sua infância, sóis e sombras. Complicação. A fadiga da rotina e o desânimo. Conflito/clímax. O fato de tudo ser muito monótono. Desfecho. Ela está sempre em um looping, sempre fazendo as mesmas coisas. Ponto de fuga. Fatos iniciais. Ele narra a vida de um homem que era alucinado por uma moça. Suspense. O espanto ao encontrar uma praça no meio do nada. Suspenso entre dois encontros, tu caminharia desencontrado, como se fosse para sempre pesado, os ombros curvos, esmagados pela solidão. Mas de repente havia uma praça, exatamente assim, como no poema, só que uma praça no meio do caminho. Complicação. O surgimento de uma pergunta em sua cabeça sobre como ser aéreo ao pisar no cascalho. Conflito. Os cascalhos. Clímax. Depois, sairias caminhando devagar, vencendo a praça, voltando ao caminho de cascalho, mas desta vez pisarias muito suave. Seria leve o toque de teus pés, seria verde o teu olhar no gesto de virar a cabeça para ver o mar, seriam mansos os teus movimentos em direção ao ponto de fuga onde mergulharia a rua. Desfecho. A moça era, na verdade, uma estátua. Paixão segundo o entendimento. Fatos iniciais. Fala sobre um homem à espera de uma mulher que estava predestinada a ele. Enquanto ela não chegava, ele satisfazia a si mesmo. Suspense e complicação.
Aguardo da chegada da fêmea destinada. Conflito. O desejo que ele tinha de sentir prazer. Clímax. Vigoroso. Olhou-se no espelho e sorriu como um animal, sem compreender que o sorriso não era para si próprio, mas para um outro. Ainda não suspeitava da possibilidade de encontro de criaturas de mesma força, numa relação diversa da dominante-dominado, que esperava. E mesmo que suspeitasse, não admitiria, pois em qualquer parte do mundo havia uma fêmea feita para ele, acreditava. Desfecho. Ele descobriu uma forma de não sentir dor após o ato. Fotografia. Fatos iniciais. Uma mulher frustrada sentada dentro de um restaurante à espera de um homem. O tempo passa, horas, semanas, meses. A mulher chega a acreditar que estava ali desde sempre. Ela começa a se sentir constrangida e envergonhada. Suspense. A espera por alguém. Complicação. A forma como a personagem principal se sente julgada pelas pessoas ao seu redor. Conflito. A esperança da mulher que o homem há de chegar. Clímax. Ela descreve o sentimento de se sentir rejeitada e usada. O outono, a tarde, o mundo, a esfera, a espera, em que estou para sempre presa. Desfecho. A personagem fica abalada com a demora do homem, acabando por sentir várias emoções e sentimentos negativos simultaneamente. Itinerário. Fatos iniciais. Um homem sentado no parque, tentando encontrar-se dentro de si, tentando entender o seu próprio eu. Suspense. O próprio leitor acaba querendo que o personagem se encontre e entenda a si mesmo. Complicação. E de novo estou em mim, ainda preso nas engrenagens do círculo, que dessa vez não ferem. Dentro da minha pequena extensão, me são permitido o movimento e o investigar. Movimento e investigar vãos, porque é tudo tão ínfimo que nem há mistérios pelos cantos. Não há perspectiva na espera de serem pressentidas. O leitor possui a impressão de que nada vai dar certo e o personagem não vai conseguir o que quer. Conflito. É a partir do momento que o homem quer entrar dentro de si. Desfecho. O homem realiza o desejo de tentar compreender a si mesmo, compreender suas questões e dúvidas. Ele consegue se aceitar e se sente aliviado com ele mesmo. O coração de Alzira. Fatos iniciais. A narrativa começa descrevendo características físicas de uma mulher, dizendo que ela era grande, de mãos, pés e busto. Ela era uma boa moça de um coração grande e bom. Alzira tinha motivos para ser má e vil, mas gostava de ser uma pessoa compreensível e gentil, mesmo que tivesse vontade e motivos para não ser. Suspense. Fala sobre Alzira sentir, algumas vezes, a necessidade de ser má e machucar alguém. Ai, a necessidade que tinha de doer em alguém, como se já estivesse exausta de tanto ser grande e boa. Complicação. Os acontecimentos do casamento de Alzira. Conflito. A falta de amor e afeto que ela sentia que seu marido não tinha por ela. Clímax. Alzira sentia falta de carinho por parte do marido. Jorge chamou a voz, ressoando estranha no silêncio, e desejou que ele abrisse os olhos e sorrisse, dizendo: Alzira. Mas ele não abriu os olhos, não sorriu, nem disse. Desfecho. A mulher sente dúvidas sobre o marido se lembrar do nome dela, e ele ainda amar e querê-la. Domingo. Fatos iniciais. A história narra o cotidiano de um indivíduo que está triste e sem motivação para querer viver. Ele sente desânimo para sair com os amigos e ir à praia, pois percebe que para isso precisa se levantar e se arrumar para sair. Até mesmo para escutar uma música, ele não tem forças e nem coragem de se levantar da cama para ouvir. Suspense. Conta o dia a dia do homem, descrevendo seu hábito de fumar entediante. Recostado na mesa, o corpo, na ponta do corpo a mão, na ponta da mão os dedos, avançando até o maço. Vazio. Revira o cinzeiro. Um peso na cabeça. Escolhe a ponta maior. Um último palito de fósforo na caixa. A chama, azulada. Traga lento, depois solta a fumaça pela boca num jato.
Fica olhando o fio longo sugado pelo vento da janela aberta. Complicação. O vício em fumar. Conflito. A preguiça, falta de atitude e a tristeza que ele sente dentro de si. Clímax. Guerra fria. E vem quente que eu estou fervendo. A ironização de um acontecimento histórico. Desfecho. Ele fica frustrado porque não tem atitude suficiente para fazer as coisas que quer. Então ele acaba deitado em seu quarto, chorando. Do amor. Fatos iniciais. Amar as coisas em nossa volta. Suspense e complicação. O leitor tenta entender o que o autor quis dizer com o texto. Conflito / clímax. E na secura, amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. Mesmo nas dificuldades, amar significa estar disposto a passar pelos obstáculos juntos. Desfecho. Nós concluímos que devemos amar as pequenas coisas e as grandes coisas. Diálogo. Fatos iniciais. A dúvida que ele tinha sobre a pedra, do porquê dela ser tão grossa e impenetrável. Ele tratava a pedra como algo que não poderia ser compreendido, algo fascinante e misterioso. Suspense. Alcançar a pedra. Complicação, conflito. O isolamento da pedra. O personagem entra em confusão mental e começa a pensar sobre a pedra e sobre o estado dela. Clímax. Para sempre, uma pedra será uma pedra. E por que, então, enfim, esta palidez minha? Porque a encarava e pensava, e a constatava em sua permanência despida de mistérios, e, no entanto, hesitava. Deveria compreendê-la no passar de olhos e adiante sem esperar. Contudo, esperava. De uma pedra, o quê? Desfecho. Ele se perde em seus devaneios, tendo dúvidas e buscando sentidos nas coisas que via naquele rio, e, acima de tudo, buscava respostas sobre a pedra que ele encontrou. Triângulo amoroso. Variação sobre o tema. Fatos iniciais. A história fala sobre uma menina, embora ela não quisesse ser, que era uma criança teimosa e birrenta e não gostava de se comportar. Os pais delas acabaram por adotar um gato para lhe fazer companhia e ver se ela se comportava adequadamente. Depois adotaram uma gatinha para ser companhia do gatinho. Suspense. Um gato que apareceu de repente e se torna muito importante para a menina. Se torna seu bem mais precioso. Foi quando apareceu o gato. A natureza dos gatos é parecida com a das meninas. Complicação. A falta de compreensão por parte dos familiares da menina. Conflito. É a competição que a garota criou por querer ganhar da gata. Clímax. Ela era, pois, o ser mais só daquela casa. Isso equivale a dizer que era também o mais só do mundo, já que seu ambiente limitava-se àqueles 2 pais e àqueles 4 irmãos, equilibrados, precários impares de longuíssimas pernas, que serviam para lançar no rosto da menina a sua pequenez, o fato dela ser uma menina isolada. Desfecho. A menina acaba matando o gatinho por querer competir com a gata, por causa de ciúmes. Foi tudo premeditado, ou tão espontâneo, que a preparação estava implícita, e apertou, de uma só vez, mas com a força que teria, propriamente, do que com a que dispunha no momento. Ele não miou, nem estribuchou, apenas morreu, sem adjetivos. Meio silêncio. Fatos iniciais. Fala sobre um indivíduo que estava em meio ao silêncio, mesmo tendo pessoas ao seu redor. Eles não conversavam, nem o rádio sequer eles queriam ouvir. Até que chega um menino do olho verde que chama a sua atenção. Eles começam a conversar e rir entre si. Suspense. Nesse segundo cheio de riso, alguma coisa se adensa. Nossos pés pisam em pedras, mas por cima dos sapatos sinto que são frias e duras, e sei que seu significado está em nós e não nelas. Complicação. Depois
retrai-se como um dedo não queimado. Sempre o medo de chegar perto demais, de não poder voltar atrás. Pensa e solta devagar a fumaça pelas narinas. Conflito. O silêncio. Clímax. Vontade que amanhã não venha nunca. Vai voltar a grande busca. As noites vazias. Amargura de estar esperando. Repetir 1000 vezes. Não queres esperar. E a certeza de que esse não querer já traz implícitas as longas caminhadas. O olhar devassando os bares. A náusea. Os olhares alheios. A procura, seus ombros largos, um jeito de quem pisa mesmo em luas, não em pedras. Apesar dele sentir um receio a se relacionar com quem não o fará feliz, ele também não suporta mais a solidão e está sempre à procura de alguém. Desfecho. Ele estava com o menino, eles estavam se divertindo e acabam se beijando. Depois, o garoto dos olhos verdes abraça outra pessoa. Amor, fatos iniciais. 2 pessoas olhando uma para a outra através da porta, se encarando, fazendo perguntas a si mesma. As pessoas na porta eram o patrão e a sua secretária. Ele estava interessado na garota, fazendo perguntas. Ele que nunca havia tocado uma palavra com a garota antes. É de causar surpresa para ela. Depois apareceu um homem querendo um aumento, achando que aquele era o momento certo para tal proposta. Suspense. De repente se olharam tão desesperadamente, sós no corredor, cheio de gente, uma ternura quase de cão, brincando com os olhos. Complicação. A troca de olhares sem resposta. Ficavam a se encarar-se e nesse duelo quem saía perdendo. Enquanto examinava o rosto, guardava dentro de si um pensamento intenso, mas inafirmado em gesto e palavra. Conflito. O amor. Clímax. Chego para ele e digo assim: eu preciso que o senhor me dê um aumento. A primeira tentativa audaciosa feita por ela. Desfecho. O chefe acaba demitindo o rapaz por ele não falar que necessitava de uma côdea de pão. Já que, na visão do homem, quem precisava de uma côdea de pão era porque realmente estava passando por dificuldades. Amor e desamor. Fatos iniciais. Uma mulher estava dentro do ônibus, observando a natureza pela janela, até que aparece um homem e ela começa a observá-lo. Ela prestava bastante atenção nos gestos dele, como ele se comportava e tentava ver se ele era bonito. Mas isso não importava muito, já que ela iria idealizá-lo do jeito que ela queria e sentia. Suspense. Espiou pela janela, curvando-se um pouco, quase a tocá-lo. Complicação. Ela de repente se assumiu em fêmea e simplesmente pediu. Seu primeiro movimento veio marcado de espanto, pois que pediu pura, motivada apenas pelo desejo de receber. Conflito. A obsessão que a mulher estava tendo pelo homem. Clímax. Conseguia adivinhar o externo, mas o interno se perdia indefinido em sombras. À primeira vista, o rapaz que ela tinha se apaixonado era muito encantador, mas quando ela conheceu melhor, ela viu além da aparência dele. Desfecho. Ao descer do transporte, a mulher estava desnorteada e mesmo assim conseguia ver o ônibus e a silhueta daquele homem, apesar dele estar próximo a várias pessoas. No meio de sua ansiedade e confusão, ela decide entrar em uma galeria e acaba se deparando com um espelho, se convencendo de que tem que cortar o cabelo, mas não entende o porquê.